E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o papo é sobre planejamento de apostas. Sabe como é? Chega a sexta-feira, a gente olha a lista de jogos e, nossa, parece meio fraca. É aquela calmaria clássica antes do fim de semana, né? Pois é, mas é exatamente aí que moram as maiores armadilhas para quem não tá com a cabeça no lugar. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? O cenário é sempre o mesmo, pouca opção na mesa, aquela vontade de entrar em ação falando alto, mas a razão precisa gritar mais. Por isso o nosso tema aqui é disciplina. Como é que a gente aprende a identificar aqueles jogos que são, na verdade, uma cilada? E mais importante, entender que às vezes a melhor jogada é simplesmente não jogar. Ok, vamos mergulhar nisso então. O nosso primeiro ponto é sobre um tipo de jogo bem específico que eu gosto de chamar de partidas espelhadas. Sabe, aqueles confrontos em que os times são tão parecidos nos números que qualquer palpite antes do jogo começar é puro achismo. Vamos pegar um exemplo bem prático para a gente entender isso melhor. Olha só isso, é quase bizarro o quanto Werder Bremen e Wolfsburg se parecem. Os gols marcados, os gols sofridos, o desempenho no primeiro tempo, é tudo praticamente idêntico. O aproveitamento dos dois é mediano, a fase recente não empolga ninguém, e nem o fato de jogar em casa parece dar uma vantagem clara. Apostar nisso aqui antes da bola rolar é um verdadeiro tiro no escuro, não tem fundamento. E essa frase aqui, ela resume tudo. Em jogos assim, o valor não está em tentar adivinhar o que vai acontecer. O valor está em observar. A oportunidade de verdade pode até aparecer com o jogo rolando, sabe? Quando as odds se ajustam à realidade do campo e o cenário fica mais claro. Mas, na maioria das vezes, a melhor coisa a fazer é deixar o dinheiro quietinho no bolso. Agora, vamos para outro dilema clássico. O que pesa mais na hora de decidir? O histórico de um time na temporada inteira ou a fase que ele está vivendo agora? É aquela briga entre o panorama geral e o momento. Para a gente analisar isso, vamos dar uma olhada no jogo entre Elche e Real Sociedade. Bom, se a gente olhar só os dados da temporada, a história parece bem clara, né? O Elche tem uma campanha muito forte jogando em casa, do outro lado a Real Sociedade é um desastre como visitante. A lógica mais simples, olhando só para esses números, diria aposta no Elche, claro, mas as coisas nunca são tão simples assim. E aqui está o pulo do gato. O momento recente conta uma história completamente diferente. Nos últimos 3 jogos, a Real Sociedade fez 7 pontos. Já o Elche fez só 1. De repente, aquele time que era péssimo fora de casa está embalado. E o time que era forte em casa está numa fase ruim. Isso aqui mostra perfeitamente como olhar só um pedaço dos dados pode levar a gente para uma conclusão totalmente errada. Agora a gente vai entrar num fator que nenhuma planilha de estatística consegue medir: a motivação. Em reta final de campeonato, quando tem time lutando para não cair ou para subir de divisão, a necessidade de vencer pode reescrever totalmente o roteiro de um jogo. E isso muitas vezes supera qualquer análise de números. Vamos pensar no jogo entre Atlético e Ferroviária, uma briga direta para não cair. O Atlético tem aquela obrigação de ganhar, o famoso tem que vencer. Mas, gente, essa pressão não garante absolutamente nada. Na verdade, para a Ferroviária, um empate pode ser um resultado excelente. Então ela pode jogar por uma bola. A necessidade de vencer dita o ritmo de jogo, claro, mas não define o placar final. E esse exemplo do jogo de acesso entre Cuiabá e Goiás é perfeito. O cenário muda da água para o vinho dependendo do que acontece primeiro. Pensa comigo, se o jogo está 0-0, o Goiás, que precisa da vitória, até ataca, mas com cuidado. Agora, se o Cuiabá, que já não briga por mais nada, faz o primeiro gol, aí o jogo explode. O Goiás vai para o tudo ou nada, para o desespero e abre um monte de espaço. Mas, e se o Goiás faz o primeiro gol? Aí o jogo fecha. O time vai defender aquele resultado com unhas de dentes. A motivação e o placar ditam absolutamente tudo. Bom, depois de passar por tudo isso, a gente chega no ponto que conecta todas essas análises, a psicologia por trás da nossa decisão. E a regra de ouro é simples, mas é muito poderosa. Antes de fazer qualquer coisa, de dar qualquer clique, é preciso ter uma justificativa. Uma justificativa racional, que faça sentido. Cada clique tem que ter um porquê. E sendo bem direto, essas são as piores justificativas possíveis. Apostar por tédio, por puro impulso, só para saciar aquela vontade de clicar, ou porque é sexta-feira à noite. Se o motivo para colocar o seu dinheiro em risco é um desses, a resposta é muito clara: não faça. É um exercício de autocontrole. E a gente encerra com essa reflexão. Numa sexta-noite, com um monte de jogo complicado, cenários incertos, talvez a decisão mais inteligente e até mais lucrativa no longo prazo seja não fazer nada. Às vezes, a melhor escolha é fechar o computador e simplesmente ir viver, aproveitar o momento. Fica a pergunta: o que realmente vale o seu tempo e a sua paz de espírito? Pensa nisso. Até a próxima.